Olá, caros amigos, eu me chamo Leandro Oliveira e vamos dar início nessa terceira aula do nosso curso de Excel Intermediário. Para trabalharmos a aula de hoje, vamos abrir o arquivo aula 3, aninhando função C, E e OU dentro da pasta arquivos de seu CD. Ok. Então esse é um exemplo bem simples que vai dar para a gente entender mais sobre aninhamento de funções e também pegar uma nova função aqui que é a função de potência, ok? O que seria status? Vamos entender o seguinte: status seria se o meu atleta está aprovado segundo critérios que eu vou citar, se ele está aprovado. Meu índice de massa corpórea é aquele índice que é o peso dividido por altura ao quadrado, certo? Então eu vou usar funções aqui de C, de E, de OU e de potência, ok? Vamos fazer aqui primeiramente então o índice de massa corpórea, que é igual ao meu peso dividido por minha altura ao quadrado, ou seja, potência da minha altura elevado a 2, certo? Então, potência da minha altura, célula B5, elevado ao quadrado. Se eu quisesse elevar ao cubo, elevado a 3. A quarta, certo? Então, é simples a parte de potencialização, ok? Olha aí, deu índice de 24,33. Vamos reduzir aqui para apenas uma casa decimal. 24,3, ok? Vamos digitar aqui quais são os critérios. Critérios. Meu atleta tem que, 2 pontos, A. Tem que ser maior do que 1,60 m ou ter menos que 25 anos. B. Tem que estar com índice de massa corpórea entre 20 e 25. Ok? Então vamos analisar o seguinte: tenho 3 itens para avaliar, ok? Vamos usar então a função C, E e OU. Primeiramente vamos entender a diferença da função E para a função OU, ok? Função E. Este valor é maior do que 70? Ele é maior que 70? É, então ele vai me retornar verdadeiro, certo? Isso foi a minha primeira lógica. Eu posso usar até 30 lógicas dentro da função E. Então, vamos colocar ponto e vírgula. Então, esse valor é maior do que 1? É, verdadeiro, certo? Vamos fazer mais um. Então, esse valor é maior do que 30? Sim, é verdadeiro. Ok, eu estou só exemplificando aqui para vocês entenderem a funcionalidade da função E. Agora, se qualquer uma delas dá diferença, por exemplo, vamos colocar aqui, se minha célula B5 aqui é menor que 1, não, ela não é menor que 1. Então, ela já vai retornar falso. Ela só retorna verdadeiro se todas as alternativas forem verdadeiras, certo? Se uma delas for falsa, ela já vai retornar falso. Já o OU, ele é o contrário. Ele retorna verdadeiro se qualquer uma das alternativas forem verdadeiras. Por exemplo, ou este
é maior que 70? Sim, é verdadeiro. Este é menor que 1? Por que ele deu verdadeiro? Porque ou este pode ser maior que 70, ou este pode ser menor que 1. Como este não é menor que 1, mas este é maior que 70, ele retornou verdadeiro. Ok? A função C a gente já conheceu na aula passada. Então é o seguinte, nós vamos alinhar a função E e a função OU dentro da função C. Certo? Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos montá-la primeiro fora da função C, aí depois a gente copia e coloca dentro da função C. Ok? O que eu tenho que avaliar? O meu atleta tem que ser maior do que 1,60 m ou ter menos que 25 anos. Então, vamos usar a função OU. Então, igual ou idade menor que 25. Menor que 25. Ponto e vírgula. Ou altura maior do que 1,70 m. Fecha parênteses. Ok, verdadeiro. Por quê? Porque ele tem maior que 1,70 m. Se ele já tivesse aqui 1,70 m, falso. Por quê? Porque ele não é maior que 1,70 m e não tem menos que 25 anos. Então, daria errado a minha conta. Por isso, ele retornou falso. Ok, a parte do OU está feita. Vamos até colocar aqui, que essa aqui é a parte do OU. Agora, vamos colocar a parte do E. O E que seria? O E igual E tem que estar com o índice de massa corpórea entre 20 e 25. Então, este é maior do que 20, então este é menor que 25. Fecha parênteses, Enter. Olha, certo? Então, 24,3 é maior que 20 e é menor que 25. Então, ele retornou verdadeiro. Se ele fosse 25, ele já daria falso. Certo? Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Agora, vamos colocar o C. Então, se este é verdadeiro, então, aprovado. Ou então, se este então aprovado, ou então reprovado. Fechei o primeiro parênteses, fechei o segundo parênteses. Aprovado, certo? Porque os dois deram verdadeiro. Se o peso dele subir aqui, vamos para 80 kg, uma deu verdadeiro, mas a primeira está dando, aqui já deu falso no N, ele tem que estar com índice. Então vamos entender aqui o que nós vamos precisar fazer agora. Então, meu atleta, para ele ser aprovado, ele tem que estar com o índice de massa corpórea entre 20 e 25, certo? Quem analisa a massa corpórea é essa função aqui. Então, essa aqui é da massa. Quem está analisando a minha altura com idade é o OU. Então, altura, idade. Só para eu saber qual função, quem é quem. Ok? Então, primeiro de tudo, qual que é o primeiro critério? Ele não pode estar com o peso ou muito alto ou muito baixo. Então, vou ter que analisar primeiro aqui. Tem que estar com o índice de massa corpórea entre 20 e 25. Ou seja, esta aqui. Então, se essa aqui for verdadeiro, eu vou avaliar o segundo item. Qual que é o segundo item? A altura
com idade. Então, se essa aqui é verdadeira, coloquei aqui, ó, se esta aqui, então vou avaliar o segundo item. Se essa aqui for verdadeira, certo? Então, vou colocar aprovado. Aprovado. Aprovado, se não, reprovado. Fechei o primeiro parênteses, que pertence a este C aqui. E vou fechar, vou colocar aqui agora o então, né? Então, reprovado. Por que eu estou colocando duas vezes reprovado? Vou fechar aqui o parênteses do primeiro C, que é o sempre em preto. Porque esse primeiro reprovado é desse primeiro C aqui, certo? E esse segundo reprovado é desse C aqui, ok? Vou dar um Enter. Olha aí, ele está aprovado. Vamos subir aqui o índice de massa corpórea para 85. Pronto, ele está reprovado. Por quê? Porque o índice de massa corpórea dele foi acima de 25. Então vamos voltar à massa corpórea dele aqui. Peso 72, ele está aprovado. Mas e se ele tiver menos que 25 anos? Se ele tiver menos que 1,70 m? Se ele tiver aqui 1,60 m, olha lá, ele já está reprovado, certo? Primeiro, porque a massa corpórea dele subiu. Vamos diminuir aqui para ele cair no peso certo. 23. Estaria na massa corpórea boa, certo? Que é entre 20 e 25. Porém, ele tem um peso, a sua altura é menor, não é maior. Não é maior que 1,60 m. Então, ele já seria reprovado. Ok? Da mesma forma, se ele tiver aqui menos que 25 anos. Certo? Ó. Por que ele não deu reprovado ainda? Porque ele tem que ser maior que 1,60 m ou ter menos que 25 anos, certo? Então, se ele tem aqui 25 anos, certo? Ele está numa idade boa e numa altura boa para trabalhar, né? Para ser um atleta excelente, ok? Agora, se ele tem que 1,60 m, já vai dar reprovado, certo? Por quê? Porque a massa corpórea dele aqui foi muito além. Vamos colocar aqui um pouquinho menos peso. 60, foi para 23. Olha ali. Por que ele não está dando ainda? Porque ele tem que ser menos que 25 anos. 24 anos, aprovado, certo? Agora que vem o seguinte. Eu montei 3 fórmulas, né? O C com alinhamentos dentro dela, mas note que ainda dentro do C não está alinhado o E e o OU. Ele está fazendo referência a essas células aqui, ok? Então agora é simples eu jogá-las para dentro. Olha lá. F2. Esse E aqui, pega o E azul, que é dessa célula aqui, da E12. Então o que eu vou fazer? Vou abrir essa célula aqui, E12, e vou copiar para frente do sinal de igual, a frente dele, ó. Copiei a frente do sinal de igual até o final. Vou dar um Ctrl C e vou colar no lugar do B12, aqui, certo? Pronto. Vou fazer a mesma coisa com a outra célula. Olha aqui, ele está fazendo referência a E11, que é esta aqui. Então, eu vou abri-la, copiar a frente do igual, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, em cima do E11, porque é o E11 que estava fazendo referência a ela. Então, ele não vai mais fazer referência a essa célula. Ele vai ter a função que existia dentro dessa célula, vai ter dentro do próprio C. Olha aí. Enter. Agora eu posso apagar essa parte aqui, que vai dar certo da mesma forma. Olha aí, 25 anos, reprovado. Ok? Para terminarmos, vamos apenas dar uma cor à nossa tabela.
Ok, está aí a minha tabela com alinhamento de funções C, E e O. Ok, meus amigos? Essa foi a nossa terceira aula do Excel intermediário. Eu me chamo Leandro Oliveira e até a próxima.